Então, pessoal, a gente vai continuar aqui, tá? Tentando resolver nossas questões de física. Tá meio escuro aqui. Só um segundo. Eu devia ter ligado essa luz antes. Beleza. Voltando, né? Agora a gente vai fazer continuar nossa lista de exercícios. Tem aqui uma questão muito legal, que ela exercita tanto os aspectos de energia cinética, tá? E potencial. É uma questão bem interessante, tá? E na verdade eu levei um tempinho para entender como é que fazia isso, né? Não caiu a ficha de cara, mas agora eu já entendi. Bom, veja o seguinte. Item 81, tá? Ó, duas partículas de massa m e 2m estão respectivamente têm cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos. Estando inicialmente separadas por uma distância r, são soltas a partir do repouso. Nestas condições, quando a distância entre as partículas for r sobre 2, desprezando a ação gravitacional, e se k é 4π epsilon sobre epsilon, unidades assim, podemos afirmar que... Bom, essa questão aqui você tem que ver conservação da quantidade de movimento, tá? Então aqui você tem essas opções, tá? Então dá uma olhadinha aí, ó, o que você acha, né? Então vamos resolver essa questão aí pra galera, tá? Mais uma vez, lembrando, se você tenta resolver a questão, tá? Mas se não conseguir, né, não desanima, tenta aprender como é que faz, né? Então veja o seguinte, você tem aqui uma partícula 2m e tem uma m, ambas com carga Q, certo? Estão separados por uma distância r. Daí acontece o seguinte, que o centro de massa mais ou menos aqui, né? Aliás, aqui o centro de massa mais para o lado da carga mais pesada. E daí quando elas estiverem nessa situação aqui, na qual você tem r sobre 2, então ele quer saber a velocidade, né? Chama isso aqui de V1, isso aqui de V2, tá? Quer saber a velocidade dessas cargas. Bom, o que acontece é o seguinte, aqui no início você tem um potencial elétrico entre elas, aqui você tem um outro potencial elétrico entre elas, então viu que variou o potencial para as duas, né? Então o que se diz? Que quando você tem uma variação de potencial, né, vezes a carga, você tem um trabalho elétrico, certo? Ok? E esse trabalho elétrico faz que ocorra uma variação da energia potencial do sistema. Como aqui surge uma força elétrica contrária, né, ao sistema, interna ao sistema, e a soma dela é zero, porque se vai somar essa com essa vai dar zero. Então você pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, tá? Então veja o seguinte, no início, né, você tem um potencial, no final você tem um potencial que é o seguinte, é dado por Q sobre R, e depois fica Q sobre R sobre 2, não é? Isso é a variação da energia potencial. A energia potencial inicial é 0 menos a energia potencial final, que é 2m V1 ao quadrado sobre 2 mais, né, m V2 quadrado sobre 2. Ok? Então nós temos o que? Se você resolver isso aqui vai dar menos k, que é o quadrado, sobre r. Tá? E aqui vai dar menos m V1 ao quadrado mais
M V2 sobre 2, ok? Então você vai cortar esse sinal com esse sinal, tá? Fica o quê? E pode fazer o seguinte, coloca esse M já para cá, para baixo, vai ficar, ok? Só que você não tem relação entre V1 e V2. Só que como pela conservação da quantidade de movimento, que é antes igual que depois, você só pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento se as forças externas forem nulas, se não existem forças externas e as forças internas aqui forem se anularem também, tá? Então veja, no início elas estão paradas, então o início é 0. Depois a carga 2M adquire uma velocidade V1, né, na situação onde que está para R sobre 2, mais MV2, né? Então conclui-se que vai cortar esse com esse, V2 é igual a 2V1, né? Então se você substituir aqui, vai ficar V1 ao quadrado mais 4V1 sobre 2. Então isso aqui dá KQ R sobre 3V1. Então V1 fica igual a quanto? Aliás, tem um M aqui, tá? Raiz de Q K3M R. E V2 é o contrário, só que é o dobro, né? 2QK3MR. Beleza? Então você tem a resposta, é a letra E, tá bom? Agora, vamos ver uma segunda questão, tá? Olha só. 82, ano que eu nasci. Duas cargas elétricas pontiformes de mesmo valor absoluto Q e sinais contrários estão em repouso em dois pontos A e B. Traz-se de muito longe uma terceira carga positiva ao longo de uma trajetória que passa mais perto de B do que de A. Coloca-se esta carga num ponto C, tal que ABC é um triângulo equilátero. Podemos afirmar que o trabalho necessário para trazer a terceira carga é menor se em B estiver a carga Q do que em B tiver menos Q, é maior se em B estiver a carga Q do que se estiver em menos Q, será independente do caminho escolhido para trazer a carga Q e será nulo. Desculpa. Será independente do caminho escolhido para trazer a carga e será positivo, será independente do caminho escolhido para trazer a carga e será negativo. Bom, você sabe que o trabalho ele independe do caminho, ele só depende do estado inicial. Aqui para não ficar falando com o PC. Então, o trabalho feito por uma carga elétrica, né, num campo elétrico, se ele sai de um ponto, se faz uma reta, se faz um monte de circunferência, se faz um monte de caminho, não importa o caminho que ele faça, ele dá a volta, da pirueta, da cambalhota, não importa. O que importa é o estado final e o estado inicial. Então, o trabalho ele independe do caminho. E você vê que a carga está... ele fala que a carga C está... Duas cargas e sinal contrário estão em repouso. E traz-se de muito longe, né? Se for de muito longe, a gente considera que o potencial lá é nulo, tá? É muito pequeno. E quando ele ficar na posição aqui, ó, quando ele ficar nessa posição aqui, você tem aqui, ó, carga A, carga B, carga A. Aí ele fala que vira um triângulo aqui, ó, equilátero, né? Se é equilátero, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. A carga é aqui e a carga é igual também. São iguais de valor, mas contrárias. Se você vê que a carga
e a distância aqui são iguais, e de sinais contrários, o potencial aqui é nulo. Então o potencial é zero, né? Então se você traz uma carga de muito longe e chega num ponto que o potencial é nulo, então o trabalho é nulo, tá? Então o trabalho é zero. E independe da trajetória. Aqui é o muito longe. Se você faz isso aqui, ó, o trabalho para trazer daqui para cá é o mesmo, ou seja, a diferença de potencial aqui e aqui. É a mesma coisa se você tiver duas superfícies equipotenciais, né? Tem aqui, ó, uma superfície equipotencial aqui, ó. Aqui tem um potencial VA e aqui tem um potencial VB, né? Se você faz isso até aqui, ou isso aqui, o potencial, a diferença o trabalho vai ser o mesmo, tá? Se você faz isso aqui, o potencial é nulo, porque você não mudou de potencial. Agora, se você faz isso aqui e passa para cá, o potencial vai ser igual a carga vezes VB menos VA, tá? Lembre-se disso, ok? Então, a resposta correta é a letra C, tá? Será independente do caminho escolhido para trazer a carga e será nulo. Beleza? Então vamos para essa outra questão aqui teórica de eletrização. Só um segundo que eu vou me arrumar aqui. Olha, o eletroscópio da figura foi carregado positivamente. Foi carregado positivamente. Aproxima-se então um corpo C carregado negativamente e liga-se o eletroscópio à Terra por alguns instantes, mantendo-se o corpo C nas proximidades. Mantendo o corpo C nas proximidades. Desfaz a ligação à Terra e a seguir afasta-se C. No final, a carga do eletroscópio vai ser positiva, fica nulo devido à ligação com a Terra, torna-se negativa, terá sinal que vai depender da maior ou menor proximidade de C, terá sinal que vai depender do valor da carga em C. Então vamos analisar. Aqui você tem o cara que foi carregado com cargas positivas, então está cheio de cargas positivas aqui, ou seja, falta de elétrons, tá? Aproxima-se então um corpo carregado negativamente e liga-se o eletroscópio por alguns instantes. Na verdade, não é que ele ficou sem elétrons, mas ele tem menos elétrons do que prótons aqui, então fica predominantemente positivo. Não é que não tem mais elétrons aqui, tem alguns. O que vai acontecer? Se você carrega esse cara negativamente, né, os elétrons que estão aqui, ou eles vão vir para cá, ou eles vão ficar aqui. A tendência é eles descerem, né? Porque essa carga negativa aqui vai repelir os caras. Daí você faz uma ligação com a Terra. Daí você tem um potencial zero aqui, né? Então, o que acontece com as cargas negativas? Elas sempre procuram o potencial zero, né? Então o que vai acontecer? Elas vão vir para cá pelo fio e vão para a Terra, vão se espalhar aqui. Então elas vão todas atraídas pela Terra. Daí você desfaz a ligação, tá? Desfaz a ligação. O que aconteceu? Você já tinha menos cargas negativas, ficaram com menos ainda, ficou mais positivo, né? E aí você afasta o C. O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar positivo, continuar positivo. Então a carga permanece positiva. Então essa é a resposta, a letra A. Beleza? Vamos continuar no outro vídeo.